Seja bem-vindo. Nesse vídeo estaremos apresentando como criar as filas de atendimento em nosso PABX. A fila de atendimento é o local onde é definida a distribuição de chamadas recebidas. Tá? Você acessando o seu PABX IP com o seu usuário e senha, você vai clicar em recursos, filas. Em filas, né, aqui temos alguns exemplos, porém, isso aqui foram exemplos criados já para estar mostrando como funciona. E aqui, de qualquer forma, eu vou estar criando uma nova fila para você estar visualizando. Aqui nome, ou você pode colocar como nome do departamento, que vai ser aquela fila, por exemplo, digamos comercial. Aqui eu vou estar criando um departamento comercial. O número, aqui é o número interno do recurso no PABX, utilizado para permitir descagem e encaminhamento de chamadas para o recurso. Este número deve ser único no PABX. Por exemplo, você não pode colocar aqui o mesmo número que um ramal. Digamos que você tem faixas de ramais de 100 a 1000, né? Intercalando os ramais, obviamente. Então aqui nós não podemos colocar número 100, número 1000, pois você já tem um ramal com esse número. Se você tentar colocar, ele não vai deixar você criar. Então aqui geralmente a gente cria um padrão, onde você vai determinar qual é o range, né, a sequência de números de ramais, por exemplo, de 100 a 200, a sequência de filas, que seria de 1000 a 1200. Isso é uma grande quantidade para vocês terem noção só para estar registrando a quantidade. URA também é considerado como um número de ramal, basicamente dentro do PABX-IP. Então criaríamos, por exemplo, de 2000 a 2200. Tá? Isso você vai estar determinando que cada range, né, por exemplo, 1000, 2000, 100 vai ser de determinado local. 100 vai ser dos ramais, 1000 vai ser das filas, 2000 vai ser das URAs. Né? Criou a primeira URA, 2000, segunda URA, 2001. A terceira URA, 2002 e por aí vai, sequencialmente. Aqui nesse caso, eu vou estar criando aqui um número, ou vou estar verificando primeiro meus números internos. Aqui meus números internos eu tenho os ramais, como vocês podem ver. Aqui eu tenho algumas filas, tá vendo? Aqui foram criadas fora de ordem, né? Porque a gente simplesmente faz alguns testes. Então aqui, como eu não tenho um padrão de fila, né? 9000, bem aleatório, eu vou estar criando aqui como um ramal 1000, tá? Isso aqui você, do seu ramal, né, você com o ramal interno aqui do PABX-IP da sua empresa, se você discar o número 1000, você vai estar caindo naquela fila do comercial, vai estar tocando em todos os ramais que está dentro do comercial, tá? O tipo. Aqui nós temos o modo de seleção dos ramais. Assim que a chamada é conectada, você tem 4 formas, né, de estar chamando ali aqueles ramais. Por exemplo, sequencial. O sequencial ele monta uma sequência e disca sempre nesta ordem para os ramais, continuando do último que atendeu. Então, por exemplo, se você tem 3 ramais, 100, 101 e 102, tocou no ramal 100, o primeiro atendeu, beleza. A próxima ligação vai para o ramal 101. O 101 atendeu, ok. A próxima ligação vai para o ramal 102. Essa é a forma sequencial. A forma de ordem de inserção. Ela liga para os ramais na ordem que forem inseridos na fila. Se você colocou que tem o ramal 100, 101 e 102, ele vai sempre dar prioridade para aquele primeiro ramal. Por exemplo, caiu uma ligação, caiu no 100. Ok, o 100 já está atendendo. A próxima ligação não vai cair para o 100 porque ele já tem atendimento. Então, nesse caso, ele vai pular para o ramal 101. Os dois ramais já desligaram. A próxima ligação não vai para o 102. Ela vai continuar a ordem que você inseriu. Então, sendo assim, ele vai tocar no ramal 100. Aleatório. Aleatório escolhe qualquer ramal disponível e conecta a chamada. O próprio nome já basicamente fala o que seria. Igual também simultâneo. Simultâneo liga para todos os ramais simultaneamente e quando a chamada é atendida, desliga os demais. Então vamos lá. Aqui é onde você tem as opções, onde você pode estar selecionando cada uma delas. Tá? Aqui nesse exemplo eu vou estar colocando tanto sequencial como simultâneo. Vou estar mostrando aqui como funciona e o porquê que eu vou estar fazendo isso. Tá? Música em espera. Aqui é a música que será reproduzida enquanto a chamada permanece na fila, enquanto o cliente aguarda o atendimento. Aqui você consegue personalizar um arquivo de áudio, né? Você cria o seu arquivo de áudio, você vai subir ele aqui, apontando direto para filas.
Assim que você subiu o arquivo de áudio e apontou para filas, ele já vai dar aqui para você estar inserindo. Tá? No momento a gente tem o padrão no PABX, sem áudio e áudio de chamando, que seria um áudio padrão, né? Quando o cliente liga, ele vai ficar ouvindo um áudio chamando. E aqui você pode colocar tanto uma apresentação da sua empresa, como até mesmo uma música para o cliente estar escutando, enquanto aguarda. Aqui o habilitar anúncio de fila para atendimento. Aqui é a música que será reproduzida para o atendente, tá? O atendente, não o cliente, ao aceitar a chamada. Usado para que o atendente saiba em qual fila está a chamada. Digamos aí que você tem diversas empresas, né? Matrizes e filiais. Nesse caso, você tem uma fila de atendimento para cada uma delas. E um número apenas. Nesse número, ele selecionou a opção 1, que vai para a fila A. Nisso, você vai criar, né, você vai subir um arquivo de áudio informando que o cliente selecionou fila A, digamos. Então, toda vez que o cliente digitar a primeira opção, que ele vai para a fila A, o cliente vai ouvir, antes de falar o alô, a fila A. O cliente selecionou fila A. E nisso ela já sabe qual que foi a opção que o cliente selecionou. E aqui, tempo máximo na fila e tempo ramal chamando na fila. Vamos lá, tempo máximo na fila. É o tempo máximo que uma chamada pode permanecer na fila, antes de ser atendida. Após este tempo, a chamada é desligada. Então aqui seria o tempo total, né, que você vai aguardar como cliente você ser atendido pela fila. Aqui, como padrão, eu vou estar criando aqui um padrão, colocando 120 segundos. Tá? Então, ficou tocando nos ramais, deu 120 segundos, ninguém atendeu, a ligação é desligada. Tempo ramal chamando na fila. É o tempo limite para tocar em cada ramal da fila. Após esse tempo, a chamada é direcionada para o próximo ramal. Então, aqui é o tempo ramal. Nesse caso, eu vou estar colocando 20 segundos. Então, o que ele vai fazer? Eu vou selecionar aqui os 3 ramais teste. Então, aqui na forma sequencial, ele vai fazer o quê? Cliente ligou, selecionou a opção comercial, ele vai ser encaminhado para o ramal 101 primeiramente. Nessa forma que a gente está usando aqui. Ele vai estar tocando por 20 segundos no ramal 101. Não atendeu no ramal 101, ele já pula para o próximo. Ramal 102. Ramal 102 atendeu, ok. Não teve que aguardar o tempo total da fila. Então, aqui o ramal 102 está ocupado. A próxima ligação vai vir aqui para 103, mais 20 segundos. Atendeu, ok. Próxima ligação, ramal 101. Isso na forma sequencial. Tá? Agora, na forma simultânea, como o próprio nome diz, vai tocar todo de uma vez, né? Simultaneamente. Então, nesse caso, a ligação entrou, vai tocar nos 3 ramais de uma vez. Porém, se você deixar aqui o tempo de 20 segundos, ele não vai dar o tempo total da fila. Então, aqui você tem que ajustar exatamente como o tempo total da fila, porque ele vai tocar simultaneamente todos os ramais, e não apenas um para passar para o outro. Então, aqui você pode estar colocando o tempo total. Tá? Aqui onde você seleciona, né, os ramais que você quer, você pode mudar as ordens de ramais, né, para atendimento, selecionar aqui outros ramais. E aqui por último você tem o horário de funcionamento, que você pode determinar para aquela específica fila, né? Aqui define o horário de funcionamento do recurso. Caso a chamada fora do período informado, a chamada será direcionada para a ação fora de funcionamento. Você habilitando aqui, você tem como inserir a lista de feriados, que você mesmo criou. Colocando aqui o período, né, que seria o horário de expediente dessa fila. Selecionando aqui os dias, tá? E se você tiver um áudio de fora de funcionamento, você vai estar inserindo aqui, clicando em inserir. Assim você já criou a sua fila de atendimento, tá? Comercial. Aqui, como pode ver, aqui nós temos também já a fila financeiro. Aqui algumas filas de configurações que nós criamos. Tá? E aqui uma fila todos, né, que seria todos os ramais da empresa. Né? As configurações elas são basicamente as mesmas, tá? Não faz nenhuma diferença. Para você selecionar todos, só você clicar aqui, ele já vai mandar todos os ramais. Tá? É bem simples aqui essa configuração, tá? Não tem muito segredo. E essa foi nossa apresentação sobre as filas de atendimento. Você pode contribuir com sugestões de novos vídeos. Basta clicar em chamado no final da página do suporte. Tá? Obrigado.